Como é que funciona isso, né? Se eu quiser ser pastor, tem que ter um chamado, e alguém tem que me chamar, alguém tem que me indicar. Como é que funciona esse negócio de ser pastor? Você faz uma prova? Como é que é isso? Você tem que fazer uma faculdade? Como funciona? Eu entendo, Daniel, que o chamado pastoral, quem testifica é a igreja. É alguém que se sente chamado e vocacionado. A igreja vê no jovem ou na jovem, eu entendo que o ministério feminino também é de Deus, a igreja começa a ver, né? Uma pessoa que tem ações já dada por Deus, revestida por Deus para o ministério. E a gente gostava de visitar. Eu lembro, por exemplo, que eu fazia muito ar livre com o irmão Ibrahim Lopes Corrêa. O irmão Ibrahim Lopes Corrêa era cego. E aí a gente colocava um carro, uma TL a corneta em cima, e a gente saía. Eu dirigia, porque o irmão Ibrahim era cego, então ele não podia dirigir. Então eu dirigia o carro, já com meus 18, 19 anos, e a gente parava em cada esquina e colocava uma fita ali, uma mensagem de 5 minutos do Billy Graham, do Fanini, e o irmão Ibrahim convidava: somos aqui da igreja Vila Leopoldina, queremos convidá-lo. Ou era uma série de conferência, ou era um culto, ou era uma atividade da igreja. Então, esse envolvimento de estar lecionando, de estar visitando, eu lembro que com 18 anos eu tive o privilégio de ganhar um senhor que estava embriagado na porta do botequim, mão gentil. Eu entreguei o folheto para ele, falei: Jesus te ama. Era uma série de conferências, ele foi na igreja, aceitou Jesus, fui na casa dele. Eu sabia que eu ia chegar lá e ele não estava pronto. Eu chegava 1 hora mais cedo. Não estou arrumado. Mas eu vim mais cedo, dá tempo de ir lá tomar um banho e ir junto para a igreja. Então, essas qualidades pastorais de cuidado, de pregar o evangelho, de se envolver, a igreja começou a testificar. Na verdade, eu fui treinado para não depender muito dessa questão de igreja, né? A gente tinha já um projeto financeiro, projeto familiar, profissional. Mas aí Deus foi me atraindo, a igreja foi testificando, o próprio Deus foi colocando no meu coração, ele tinha uma obra na minha vida. E aí eu lembrei, né, lá da minha infância, e Deus já tinha falado comigo enquanto criança, e eu lembrei também dos 12, 13 anos, uma oração que eu fiz num momento difícil da minha vida, dizendo que eu estaria totalmente à disposição de Deus. Então, o próprio Espírito Santo foi me trazendo a memória da minha história, às vezes que ele cuidou de mim, que ele me amparou e que ele testificou. Então, é Deus que chama, é Deus que vocaciona, e a igreja, ela testifica esse chamado. Alguém que pede para ser ordenado, de fato, não deu a ser ordenado. A ordenação ao ministério é um reconhecimento pelo corpo de Cristo. O corpo de Cristo começa a reconhecer que aquela pessoa, ela é vocacionada e testifica também na vida do obreiro. Deus está chamando para o ministério. A partir desse momento que a igreja vê a sua vocação e testifica esse chamado, é ali que acontece. A igreja se reúne, ora com você e você vira pastor, é assim? Como é que funciona? Acontece a confirmação. Você é atraído, né? É uma história, ela se dá em etapas. Quais são as etapas que você passou, assim? Pode falar pra gente. Primeiro que eu sempre gostei de fazer a obra de Deus. Então, tinha lá um evangelismo, a gente estava lá. Tinha lá um trabalho missionário de ajudar uma igreja pequena. Aí começou a se formar um grupo. Vânia fazia parte desse grupo, né? E Márcia também, já minha namorada, minha noiva, fazia parte desse grupo. Então a gente começa a ser atraído, né? A gente é atraído para a presença de Deus e Deus começa a colocar no nosso coração. Eu lembro que eu tinha no coração fazer outra graduação e Deus falou assim: não, quero que você primeiro vá fazer teologia. Então Deus também foi me chamando muito novo para o ministério. Eu tenho já 31 anos de consagrado, vou fazer esse ano, do ministério pastoral. Deus me chamou muito novo, mas essa confirmação vem do coração do obreiro
e a igreja começa a testificar. Eu entendo que um vocacionado, um chamado, é um chamado pessoal. Deus o chama, Deus me chamou. E quando a igreja reconhece esse chamado, é a testificação daquele chamado pessoal de Deus na vida do obreiro. Foi assim na minha vida. E o senhor falou aí da faculdade de teologia, né? Quantos anos o senhor começou a faculdade, você lembra? Dani, eu com 24 anos estava sendo consagrado, então com 20 anos eu fui para o seminário. Como é que foi? Conta um pouco da 20 anos de experiência. seminário. A gente tem experiência aí hoje, né? A galera que estuda, hoje, graças a Deus, estou na minha segunda graduação, o Boné também tem sua graduação. E assim, a gente enfrenta muita dificuldade porque as pessoas elas não querem ouvir falar de Deus, muitas vezes elas zombam do evangelho, mas você estava num ambiente propício, né? Então, qual a diferença assim, que você pode falar? Você também tem outras graduações, das suas graduações seculares para como foi sua graduação de teologia? Você vê, assim, com 18 anos eu comecei a namorar a Márcia. Conheci Márcia foi para a igreja comigo, aceitou Jesus, até numa série de conferência, Arautos do Senhor, Quarteto Arautos do Senhor. E ali ela aceitou Jesus, e aí a gente começou a caminhar junto nessa caminhada. Então, 19 anos, com 20 anos, com 2 anos de namoro, eu já namorando Márcia, namoro firme, namoro sério, eu falei, olha, estou me sentindo chamado para o ministério. Márcia também tinha esse anseio de servir. Lembro de uma vez que Márcia, a gente estava ali namorando, ela no pedido de confirmação para Deus se seria, de fato, minha esposa. Eu lembro de eu chegar na casa dela e ela falar que algo estava ardendo no coração dela, de servir a Deus, de pregar o evangelho, de ser mais útil na obra. Então, eu comecei a ver também na Márcia, na época, minha namorada, e Deus também a estava conduzindo da mesma forma que estava me conduzindo. Então, quando eu decido ir para o seminário aos 20 anos de idade, que eu vou conversar com o meu pastor, essa vocação, essa chamada, ela já acontecia. Eu aconselhava, eu visitava, eu pregava nos cultos dos lares, eu dava aula na escola bíblica dominical, a gente saía em viagens missionárias para ajudar outras igrejas. Então, ir para o seminário, conversar com o meu pastor, que Deus estava me chamando para o ministério, e precisava, então, que a igreja me indicasse, que a igreja me apoiasse. Nessa época eu já trabalhava secularmente, eu tinha já uma vida financeira estabilizada, então conversei com meu pastor que eu não precisava da ajuda financeira da igreja para custear meu seminário. Então, é algo que vai movendo o seu coração e Deus vai te direcionando, Deus vai te conduzindo, né? A vida, a vivência, Deus vai testificando de forma prática e você apenas vai ouvindo a voz de Deus, obedecendo, deixando Deus conduzir a sua história. Agora, de maneira acadêmica, então, teologia foi num seminário e não em uma faculdade, uma universidade. O curso foi num seminário. A minha formação teológica eu fiz 4 anos pelo Seminário Batista do Rio de Janeiro, pastor Jali Chaves de Menezes. O finalzinho dele, Vila Leopoldina, ele foi meu pastor, mas eu tive muito contato também com o Jali Chaves de Menezes lá no seminário, quando ele dirigiu o Seminário Batista do Rio de Janeiro. Então, uma formação acadêmica de 4 anos, eu sou bacharel em teologia, e depois eu fiz a convalidação, né? Mais um ano, que é o curso de teologia reconhecido pelo MEC. Então, eu tenho a formação lato sensu e estrito sensu de teologia. Eu fiz a consolidação e o reconhecimento pelo MEC. Essa formação teológica, além de outros cursos rápidos, além de todo o meu engajamento, eu lembro que já depois de casado, apareceu a oportunidade de comprar uma televisão ou comprar livro. E um pastor idoso tinha partido para a glória, ele ouviu o soar da trombeta, e Deus o chamou para a glória, e eu conversei com a Márcia, somente falei, Márcia, olha, tem uma oportunidade, pastor com a
biblioteca muito vasta. Ele foi até pastor aqui em Figueira e tinha mais de 3.000 livros. Eu lembro que eu comprei 100 livros teológicos antes de comprar uma televisão. Antes da televisão entrar lá em casa, entrou os livros teológicos. E, óbvio, com o apoio da Márcia, perguntei para a Márcia, e ela me autorizou a comprar os livros. Eu tenho esses livros até hoje, estão aqui numa estante que hoje, daqui a poucos dias, vai para o meu escritório que eu estou montando lá em casa.